Irmãos, vamos ficar todos de pé e abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Vamos ler inicialmente dois versículos, versículo 13 e versículo 14. Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e versículo 14. Filipenses 3, 13 e 14 diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Ó Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estamos na Tua casa, na Tua presença, na companhia dos nossos irmãos, Pai, diante da Tua palavra, para ouvir a Tua voz nesse lugar. Somente a Tua voz queremos ouvir, Pai. Fala, Senhor, conosco, através do Espírito Santo, vem falar ao nosso coração, ministrar a nós uma palavra que dê direção, que alimente, Senhor, que traga a Tua vontade para a nossa vida, uma palavra de mudança, de transformação, é esta que queremos, Senhor. Não viemos aqui ouvir historinhas, Pai, não viemos aqui ouvir homens com suas filosofias, viemos ouvir a voz do Espírito Santo, a Tua palavra, ela é que nós precisamos. Por isso, te pedimos, fala conosco, abrimos os nossos ouvidos, abrimos o nosso coração para ouvir Tua voz nesse lugar. E eu, ó Deus, entrego minha vida a Ti, porque quero ser um instrumento nas Tuas mãos, Pai. Que a Tua unção esteja sobre mim, o Teu poder, a Tua graça, para que eu possa ministrar a palavra de acordo com a Tua vontade. Oro com os meus irmãos por isso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, a gente tem vivido dias muito agitados, né, ultimamente. Não sei se você tem sentido isso. Quantas coisas têm acontecido, né? Quantos acidentes, acontecimentos, agitações, tudo isso tem rondado aí a nossa vida, o nosso mundo. É um mundo de muita velocidade e é muito comum muitas pessoas afirmarem, a gente ouve muito isso, que o tempo está passando muito rápido. Você tem essa sensação de que o tempo está voando? Você mal abre os olhos, já percebe que o tempo passou, o ano novo já passou, já estamos em fevereiro, e a gente tem essa sensação de que o tempo está passando muito depressa. E a gente percebe isso, não sei de que maneira, mas é perceptível, não é? E de uma forma ou de outra, a nossa vida é afetada pelo tempo. Porque a gente tem a sensação de que não teve tempo de fazer tudo o que gostaria de fazer. Outros têm a sensação de que o tempo é curto. E aí muitos querem até curtir a vida por causa disso, né? Então o tempo, ele certamente vai afetar a nossa vida. Essa correria vai deixar a gente muito nervoso, ansioso, por causa da velocidade com que as coisas acontecem, a velocidade com que se multiplica o conhecimento, cada vez mais é uma realidade. A Bíblia já alertava a respeito disso, e esse conhecimento multiplicado faz com que a gente, desde pequenininho, tenha essa ansiedade de aprender, de conseguir acompanhar o ritmo, né, das mudanças. Então, certamente são questões que vão afetar a nossa vida. E é por isso que hoje a maioria das pessoas são pessoas ansiosas, né? Hoje as crianças pequenas já são crianças ansiosas. Você analisa o comportamento delas, você percebe uma ansiedade por causa dessa agitação, dessa pressa, não é, que o mundo de hoje tem. E quando alguma coisa demora um pouquinho, a gente já fica impaciente. Eu vejo quando eu demoro aqui a pregação, né, os irmãos já ficam me olhando de cara feia. Isso a gente percebe também, né? Então, qualquer coisa que demore um pouquinho mais, já cria uma impaciência no nosso coração. Por que hoje comida aquilo faz tanto sucesso? Por que será? Né? Por
que será que hoje já não é tão bom sentar, pedir o garçom o cardápio, pedir um alimento, esperar ele chegar? Já muita gente não gosta mais disso, né? É melhor chegar no rodízio, é melhor chegar na comida aquilo, porque já está pronto. Então você come depressa e vai embora, porque a vida não pode parar, não é? O tempo não pode parar e a gente fica nessa agitação. Mas, como eu disse, isso afeta a gente. E isso é muito prejudicial à fé. Porque a Bíblia diz que a fé é a certeza do que se espera. Esperar? Não, esperar não está muito em moda, né? A gente quer aqui e agora. A gente quer rápido. A gente quer ver o resultado. Então isso é muito contrário à fé, porque a fé manda a gente esperar com certeza, com convicção, mas certamente esperar. Então isso não agrada muito hoje às pessoas, porque ao esperar alguma coisa, a pessoa já fica logo nervosa, logo impaciente, não é? E isso tem afetado a vida de todo mundo. Mas o tempo, ele é composto de passado, presente e futuro. Não é verdade, irmãos? Esse é o tempo. Estamos no tempo presente que já passou. O presente passa, né? E vira passado rapidamente, e o futuro, estamos aí caminhando em direção a ela, né? A ele. Mas como é que é a nossa relação com esse tempo e como é que a gente consegue lidar com esses 3 estágios do tempo? Talvez seja esta a dificuldade de muita gente, e muita gente hoje anda ansiosa por causa disso. Não sabe lidar com o tempo. Tem pessoas que não sabem lidar com o passado, algumas não sabem viver o seu presente, e outras não sabem preparar o seu futuro. Algumas talvez não sabem nenhuma dessas 3, né? E fiquem completamente com a vida destruída, baratinada, porque não conseguem lidar com esses estágios do tempo. E é sobre isso que eu queria, essa noite, falar com os irmãos. Pensar um pouquinho a respeito disso. Como é que nós lidamos com o tempo? Como é que nós lidamos com a demora? Como é que a gente enfrenta o passado? Como é que a gente vive o presente? Como é que a gente se prepara para o futuro? Será que nós sabemos lidar bem com isso, irmãos? Então vamos olhar para a Bíblia e tentar entender como lidar com cada um desses elementos do tempo, que são muito importantes diante da palavra de Deus, para que a gente possa viver melhor os nossos dias. Primeiramente, eu queria entender contigo como lidar com o passado. Porque hoje muita gente não vive bem no presente por causa de um passado conturbado. Há pessoas que não sabem lidar com o seu passado. Por isso elas são infelizes no presente. E aí até não conseguem construir um futuro, porque o passado está sempre de volta perturbando, né, a vida dessa pessoa. O texto inicial que nós lemos aqui, eu queria ler de novo contigo o versículo 13. O apóstolo Paulo está dizendo assim: irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço. O que ele faz em primeiro lugar? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão. Primeira coisa que Paulo diz aqui é que ele esquece as coisas que ficaram para trás. Certamente ele está falando das coisas ruins. As coisas boas nos servem de experiência, são acrescentadas à nossa vivência como experiência. Mas as coisas ruins, elas precisam ser esquecidas. Porque se eu não esquecê-las, elas vão atrapalhar o meu presente e não vão me deixar caminhar para frente. Como ele disse, porque eu esqueço o passado, eu consigo caminhar para o futuro. Então, a primeira reação que nós temos que ter com relação ao tempo é aprender a esquecer certas coisas. Mas, irmãos, eu não entendo, tem pessoas que não conseguem esquecer. Tem pessoas que têm uma dificuldade enorme com isso. Não conseguem esquecer o que passou e ficam completamente atreladas ao passado e não conseguem viver. O resultado é que são pessoas infelizes, pessoas desajustadas emocionalmente. Eu preciso esquecer o passado. Você precisa esquecer o que passou, o que foi ruim, o que não foi legal no seu passado. Você precisa deixar passar, deixar ficar para trás. Algo que passou e que é comum a todos nós foi uma vida de pecado.
Todos nós, antes de conhecermos a Cristo, tínhamos uma vida de pecado. Concorda comigo? E pecado, ele deixa consequências, pecado deixa marcas. Pecado marca a pessoa, pecado traz consequências. A Bíblia diz que o homem semear, ele vai colher. Então, hoje, talvez a gente esteja colhendo coisas que a gente semeou lá atrás por causa de uma vida de pecado. E isso é uma parte do nosso passado. Mas é uma parte ruim, concorda? Então é algo que eu também preciso aprender a esquecer. Eu preciso aprender a esquecer o meu passado de pecado. Por quê? Em primeiro lugar, eu quero te dizer uma coisa. Leia comigo Hebreus, capítulo 10. Olha a carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 16 e 17. Deus diz assim, Hebreus 10, 16. Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta, também, de nenhum modo me lembrarei do quê? Dos seus pecados e das suas iniquidades. Por quanto tempo? Para sempre. Deus está dizendo que a aliança que Ele fez conosco inclui o esquecimento da parte dele, da nossa vida de pecado. Ora, se Deus esqueceu, por que eu quero ficar lembrando? Me diga isso. Tem alguma justificativa para isso? Se Deus esqueceu, eu insisto em ficar lembrando disso. Por quê? Deus esqueceu a sua vida de pecado. Então você precisa esquecer dela também. Você precisa deixar que isso realmente tenha passado e se torne passado na sua vida. Porque Deus já se esqueceu e a Bíblia diz que Ele fez isso para sempre. Ele não vai voltar a lembrar disso. Por que a gente volta a lembrar? Por que a gente volta a remoer algo que fizemos de errado e que hoje ainda talvez estejamos até colhendo alguma coisa, mas quanto mais eu lembro, pior fica. Então faça como Paulo, esqueça-se das coisas que para trás ficaram. Coisas que talvez tenham sido feitas por você mesmo. Pecados que você cometeu. Há pessoas que não conseguem esquecer. Esse é o primeiro ponto que deve ser esquecido. Mas outra coisa que nós precisamos esquecer urgentemente, irmãos, são as ofensas que a gente sofreu no passado. Os males que nos fizeram no passado. Há muita gente que fica também presa a esta realidade, fica guardando por anos e anos a podridão que alguém um dia fez contra ela. E a pessoa guarda isso no coração. E é como eu digo, é daí que nasce o tal do ressentimento. Já me ouvi falar isso quantas vezes aqui? Ressentimento. Palavrinha miserável essa. Porque é sentir de novo. E uma coisa ruim você quer sentir de novo. Você gosta disso. O nome disso é doença. Você é masoquista. Você gosta de sofrer. Quem tem ressentimento é masoquista, porque quer sentir de novo. Foi ruim quando aconteceu, mas eu quero ressentir. Eu quero sentir novamente. Eu dei aquele exemplo da bicada que você dá na quina da mesa. Você quer sentir isso de novo? Você gostaria? Aquele dia que você deu um tropeção, pegou o dedão do pé no paralelepípedo, arrebentou ele todinho. Doeu? Aí você quer sentir de novo isso. É a mesma coisa o ressentimento. Aquela ofensa, aquela traição que fizeram contra você, doeu a beça. Mas você quer sentir de novo hoje. Isso é loucura. Mas a pessoa insiste em sentir novamente e guarda esses sentimentos. E isto faz mal à saúde. Isso destrói o seu presente. Porque você fica o dia todo lembrando da traição, o dia todo lembrando do mal feito, o dia todo. E aí quando é que você vive? Quando é que você tem tempo para viver o hoje? Quando é que você tem tempo para programar o futuro? Nunca. Porque isso não sai da tua mente, não sai do teu coração. E aí provoca o que diz Hebreus aqui também no capítulo 12, no versículo 15. Veja só o que ele diz. Atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. A Bíblia diz, não deixe que nasça essa raiz em você. Ela tenta nascer e você tem que cortar. Então você tem que esquecer. A melhor maneira de cortar essa raiz, a gente não diz antes que o mal cresça, corte pela raiz. Corte essa raiz então. Mas como? Esquecendo. Esquecendo o que passou, esquecendo a ofensa. Porque se você não esquece,
isso se enraiza no coração e se transforma numa raiz de amargura que depois, quando brota, contamina os outros que estão do seu lado. Então a Bíblia diz, deixa isso para trás, deixa isso passar. E se você não deixar, uma outra consequência, e todas as consequências são sobre você mesmo, porque quem te ofendeu não fica nem aí para o teu ressentimento. Não sofre nada com o sofrimento que você está sentindo e ressentindo. Quem te ofendeu já foi para frente, mas você continua aí amargando isso. E aí a consequência, quem vai colher? É você. Leia comigo Mateus capítulo 6, Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 14 e versículo 15. Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Jesus está ensinando, porque se perdoardes aos homens, o quê? As suas ofensas, ou seja, quem ofendeu você, também vosso Pai Celeste vai fazer o quê? Vai perdoar você. Agora, se você, porém, não perdoar aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas. Quem é que vai colher a consequência disso? É você mesmo. Não é quem te ofendeu. A tua raiva não vai fazer nada, a tua mágoa não vai mudar nada. Pelo contrário, ela vai cair sobre a tua cabeça. Porque Jesus, são palavras dele que a gente leu aqui, ele disse que se você não perdoar as ofensas, tampouco Deus perdoará as tuas ofensas. Você que se acha ofendido, eu quero perguntar a você essa noite, você acha que você nunca ofendeu ninguém? Você acha que você não precisa ser perdoado também das suas ofensas? Pensa comigo. Ah, mas quando a gente está nessa deprê, a gente só pensa no que fizeram com a gente. E a gente esquece que quando a gente tem chance, a gente faz com os outros também. E se faz com os outros, precisa de perdão. E Jesus disse que se você não perdoar a ofensa que os outros fizeram contigo, Deus também não te perdoará as tuas ofensas, as que você pratica e faz com os outros. Então, o mal permanece sobre a tua própria cabeça. O ressentimento é como sentir de novo uma pancada e sentir de novo e gostar de sentir isso. E isso, no final, traz uma consequência. Você não é perdoado. Você, então, não é perdoado pelo mal que também você faz. E se isso não bastasse, ainda há uma outra complicação na falta do perdão. Veja o que diz 2 aos Coríntios, capítulo 2. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e versículo 11. Segundo aos Coríntios 2, 10 e 11, diz assim: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance o quê? Vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Paulo diz, o perdão faz com que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Então pensa comigo no contrário. A falta de perdão, então, faz com que Satanás alcance vantagem sobre você. Quer perder para o diabo? É só não perdoar alguém. É só ficar sentindo isso a vida inteira, curtindo essa fossa, essa mágoa, essa traição. Fica curtindo isso a vida inteira, que o diabo vai fazer uma festa na sua vida. Você está dando direito a ele de fazer isso, segundo diz aqui o apóstolo Paulo. Ele alcança vantagem sobre você no seu procedimento. Primeiro, você não será perdoado por Deus. Segundo, vai criar uma raiz de amargura, vai contaminar todo mundo em tua volta. Vai viver enfurnado nesse sentimento maligno. E Satanás vai usar a sua vida. Terá vantagem sobre você. É assim que você quer viver o seu presente? Debaixo das garras de Satanás, com ele tendo vantagem sobre a sua vida. É assim que você vai viver por causa de algo que passou e que você não deixa passar? Presta atenção nisso, meu irmão. Passado precisa passar. O apóstolo Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Você não tem um alvo na sua vida? Será que o alvo da sua vida é ficar lembrando a vida inteira o mal que você sofreu? O alvo da sua vida é ficar fazendo disso uma bandeira, para que todo mundo fique com pena de você? É isso que você quer?
atrair a pena das pessoas ou prosseguir para o alvo. Depende do que você deseja para a sua vida. Assim acontece com aqueles também que não esquecem os sofrimentos. Sofrimentos que foram impostos pela vida. A pessoa não consegue esquecer. Os desastres que sofreu, a infância difícil que teve, os abusos que sofreu de qualquer tipo de natureza. A pessoa não consegue esquecer essas coisas e fica a vida inteira vivendo sob esse trauma. Irmão, o sofrimento faz parte da vida. Mas o que a gente tem que fazer é viver, é passar, deixar o passado passar. Leia comigo o que diz a Bíblia em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 9, versículo número 2. Eclesiastes 9, 2 diz assim, é Bíblia isso aqui, irmão. Olha o que está escrito. Tudo sucede igualmente a todos. Você entendeu isso? Todas as coisas podem acontecer com qualquer um. O mesmo sucede ao justo e ao perverso. Acidentes acontecem. Ao bom, ao puro e ao impuro. Tanto ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme juramento. Tudo acontece igualmente. Todos nós estamos sujeitos aos problemas desse mundo. Todos nós estamos sujeitos às dificuldades da vida. Precisamos deixar que elas passem. Deixar o passado passar. Porque para você que ama a Deus, para você que teme a Deus, a Bíblia diz uma coisa, ela não diz que você não vai ter nenhum problema. Ela não diz que você nunca vai sofrer um acidente, que você nunca vai ter uma perda. A Bíblia não diz isso. Pelo contrário, ela diz isso que a gente acabou de ler em Eclesiastes, que tudo acontece a todo mundo da mesma maneira. Então, o que a Bíblia diz é completamente diferente do que alguns pensam. Mas a Bíblia diz uma coisa que serve de consolo para quem ama a Deus. É o meu versículo preferido. Romanos 8, 28. Já sabe de cor? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você ama a Deus? Você tem consciência que você foi chamado por Deus segundo um propósito de Deus. Não foi você que o escolheu, foi Ele que te escolheu. Então, se você o ama, embora você mesmo o amando, mesmo não sendo um injusto, você sendo um justificado, tudo acontece igualmente a todos. Mas, para você que ama a Deus, há uma diferença. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Mas, pastor, como é que eu vou entender que a morte de alguém, que um acidente, que uma desgraça, que um problema da infância venha cooperar para o meu bem? Irmão, você agora conhece a Deus, você o ama, e o melhor, Ele te conhece e Ele te ama. Então o teu passado, por pior que ele seja, tenha sido, ele pode se tornar um testemunho para você. Ele pode se tornar um motivo para você anunciar o amor de Deus. É dessa forma que todas as coisas cooperam para o bem. Agora, se porque você sofreu, você quer culpar a Deus e viver revoltado para o resto da vida, até ir para o inferno, o problema é seu. Não vai mudar nada na palavra de Deus. A palavra de Deus continua a mesma. Quem precisa mudar somos nós. Entender que tudo acontece a todos e que Deus nos ama e que eu tenho que amar a Deus. E quando eu amo a Deus, eu entendo que aquilo que Deus permitir que aconteça comigo é o que diz lá 1 Coríntios capítulo 10. Não acontece nada que eu não possa suportar. A Bíblia diz que nós não somos tentados ou provados além do que podemos suportar. E juntamente com a tentação, Deus provê o livramento. É nisso que eu tenho que crer. Então, se algo ruim acontecer comigo, eu tenho que crer. Eu amo a Deus. E de alguma maneira que eu não sei, nem desconfio como, Deus vai me mostrar que isso coopera para o meu bem. De alguma maneira, isto vai produzir um bom fruto. Porque eu sou uma árvore boa. E árvore boa produz bom fruto, disse o Senhor. Então é nisso que você tem que crer.
Então não adianta ficar preso ao passado, porque se ficar preso ao passado, seu presente é uma droga. Seu presente não existe. E se o seu presente é uma droga, o que dirá do seu futuro? Vai ser o que o seu futuro, irmão? Não vai ter futuro para você também. Então eu preciso aprender a esquecer do passado. Eu preciso aprender a esquecer coisas difíceis. São difíceis, mas eu preciso aprender a esquecer. E como é que eu vou esquecer essas coisas difíceis? Deus é que vai tratar comigo. Para isso, Deus nos deixou a sua palavra. A palavra de Deus fala de tudo que a gente precisa, irmãos. Ela supre todas as necessidades do homem. Por isso, Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Por quê? Porque ela tem o suprimento. Ela tem a palavra para qualquer circunstância em que eu esteja. Então, para o pecado, o que eu preciso? Mas o meu pecado foi terrível, pastor. Olha, não sei como pode meu pecado. Você precisa olhar para a palavra de Deus. Você precisa entender o que Deus pensa disso. E aceitar o perdão de Deus. Leia comigo Salmo 103, no versículo 3. Salmo 103, verso 3. Ele diz assim: Ele é quem perdoa quantas? Todas as tuas iniquidades. Quem sara todas as tuas enfermidades. É Ele quem perdoa. Então não importa a natureza nem o tamanho, aceite o perdão de Deus. Aceite o perdão de Deus. A gente às vezes não consegue aceitar o perdão de Deus, porque a gente também não consegue perdoar outras pessoas. Esse que é o problema, isso tudo está ligado, irmão, está concatenado. Não pode ser assim. Aceite o perdão de Deus sobre a sua vida. Para as ofensas que você sofreu no seu passado, lembre de Jesus. Abra comigo Efésios capítulo 4. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 32. Olha o que Paulo diz para nós. Antes, sede uns para com os outros, como, irmãos? Benignos, compassivos, fazendo o quê? Perdoando-vos uns aos outros, como também em Cristo, Deus em Cristo vos perdoou. Então, o que eu faço com as ofensas que eu sofri? Eu lembro que Cristo me perdoou os meus pecados, as ofensas que eu cometi. Lembra disso. E por isso, seja benigno, seja compassivo, não seja uma pessoa maligna, intriguenta, que gosta de jogar uns contra os outros, que gosta de criar caso, que gosta de falar mal. Seja compassivo, seja benigno, porque Deus te perdoou. Em Cristo, Deus te perdoou. Então esse é o motivo que você tem para esquecer qualquer ofensa que você tenha sofrido. Porque lembra que antes de qualquer coisa você ofendia profundamente a Deus com o teu pensamento, com o teu comportamento. Você ofendia a Deus e Ele perdoou as tuas ofensas. Então você precisa aprender a perdoar as ofensas dos outros. E para os sofrimentos que foram tantos, e aí, meu amado, eu sei que foram muitos. Talvez não tenha eu uma história triste para contar. Mas sei que muitos irmãos têm uma história triste para contar. Sei que muitos irmãos tiveram uma infância difícil. Tiveram uma infância de abuso de toda a natureza. Tiveram uma infância sem pai, sem mãe, sem recurso. Tem muita gente que, se contar, a gente chora junto. É claro que isso é verdade. Mas, como esquecer isso, queridos? Como deixar isto passar? Sabe, tem coisas que a gente não esquece. Não é verdade? Porque, eu disse aqui já várias vezes, a nossa mente não é como um computador que você aperta uma tecla e aquilo é apagado da memória. Não é? Não existe essa tecla no corpo humano de memórias apagadas. Né? Só se fizer uma lobotomia em você, isso vai ficar ótimo, vai ficar um vegetalzinho, aí tá beleza. Mas fora isso, fora a lobotomia, não tem outra maneira de apagar a mente do homem. Não apaga. Apagar, não apaga. Mas a lembrança tem que ser esquecida, entende?
Apagar não vai apagar, porque não tem como apagar, mas tem como substituir. O segredo está na substituição. O segredo está na ocupação da sua mente. É como se, comparado a sua mente a um computador, você tem a central de processamento e tem a memória. A memória está lá. O central de processamento pega na memória e trabalha. Depois devolve alguma coisa para a memória. É como se você pudesse, então, deixar de pegar para a central de processamento aquela memória que está guardada. Faz ele trabalhar com outras memórias e não com aquela. E veja o que a palavra de Deus diz em Colossenses 3. Colossenses 3, versículo 2 e 3. Diz assim: pensai nas coisas da onde, irmão? Lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. O que a Bíblia está propondo? Uma mudança de memória, uma mudança de pensamento. Você não vai apagar o que está lá registrado, porque lá está registrado. Mas você não vai trabalhar com aquelas memórias, você vai trabalhar com outras. Você vai pensar nas coisas lá do alto, nas coisas boas, nas coisas que valem a pena ser pensadas. É uma substituição, irmão. Não vai apagar, mas vai substituir. Por isso a Bíblia diz, pense nas coisas lá do alto, e ele dá um motivo, no versículo 3, porque morrestes. Você sabia que você morreu? É verdade. Tem algum cristão aqui? Você, antes de ser cristão, estava morto nos seus delitos e pecados. Mas Deus te deu vida, e vida em abundância. Jesus fez isso. Oh, glória! Maravilha. Mas você está morto, apesar disso. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 6 que você está morto para o pecado e vivo para Deus. Você morreu e a sua vida está oculta em Cristo. Você está escondido em Jesus Cristo. Você morreu. Então você não tem que mais ficar lembrando, fazendo viver essas coisas do passado. Você está morto para o pecado. Então pense no que é do céu. Pense nas coisas lá do alto, aonde Deus está. Substitua esses pensamentos de sofrimentos, de maus tratos, de tudo isso. Substitua por coisas boas. É uma boa, no bom sentido, lavagem cerebral. Talvez o seu cérebro realmente esteja precisando ser lavado, porque está sujo, está podre. Se não lavar, continua podre. Lave o seu cérebro com as coisas lá do alto, com as coisas excelentes de Deus, com as coisas maravilhosas que Deus está preparando. A Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama a Deus, então pense nisso. Pense no que Deus está preparando para você lá no céu. Pense no lugar que Jesus preparou para você. Pense nisso. Pense no que Deus está fazendo agora em seu favor. É nisso que você tem que pensar, para que essas tristezas, esses sofrimentos não ocupem mais lugar no seu processamento central. Elas têm que ficar lá, relegadas ao esquecimento. Para tudo que você estiver pensando, há uma receita bíblica também maravilhosa. Quer evitar esses maus pensamentos? Quer evitar essas coisas ruins que ficam assolando a sua mente? Só tem uma condição também, amado. Seja mais espiritual e seja menos carnal. Esses problemas, na verdade, que eu estou citando aqui desde o início da mensagem, esses problemas são problemas de pessoas carnais. Na vida de uma pessoa espiritual não há espaço para ressentimento. Não há espaço para mágoas. Não há espaço para essas coisas. Leia comigo 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14 até o versículo 16. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14 ao 16, diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Só essa frase já diz tudo. O homem natural escuta a minha pregação, escuta o que eu estou dizendo aqui,
e diz assim, esse pastor está brincando comigo. Porque ele não sabe o que eu sofri. Ele não sabe o que eu passei na mão daquele padrasto, lá naquele internato. Ele não sabe o que fizeram comigo. Ele não sabe a traição, ele não sabe. Por isso que ele está dizendo isso. Por que você pensa assim? Porque você é um homem natural. Você jamais vai entender as coisas do Espírito de Deus. Jamais. Porque é o homem natural. E a Bíblia fala isto com muita clareza aqui no versículo 14. Jamais. Porque lição, loucura. Perdoar quem me fez mal, isso é uma loucura. Para quem é carnal, para quem é natural, é. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Essas coisas que eu tenho dito se discernem espiritualmente. Não é com raciocínios, não é com carne que se discerne o que está sendo dito aqui. É pelo Espírito que se discerne isso. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você viu a afirmativa de Paulo aqui? Nós, quem é o nós? Nós é a igreja. Nós, igreja verdadeira, salvo, cristão de verdade, temos a mente de Cristo. A gente pensa como Cristo pensa. A gente não pensa como a gente aprendeu desde pequenininho lá em Barbacena. A gente pensa como Jesus pensa. A gente não pensa como a nossa família nos ensinou. Tem gente que é um reflexo da família. Ah, lá em casa era assim, bateu, levou. Meu pai me ensinou que levou bolacha, tem que dar bolacha. Tá, não sei o que lá. Isso era ele, que era carnal. Provavelmente está no inferno agora. Você não. Você é diferente. Você tem a mente de Cristo. Você pensa como Cristo. Cristo pensa assim, se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe a esquerda. Cristo pensa assim, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Se alguém quiser te tirar a túnica, entrega também a capa. A mente de Cristo é essa. A nossa mente, não. Aquilo que a família nos ensinou, não é assim. A nossa mente é a mente carnal, mas a mente do cristão é a mente de Cristo. Por isso é cristão. Cristão vem de Cristo, sabia disso? Porque ele é como Cristo. Ele é parecido com Cristo. Ele ama Cristo. E ele quer ser como Cristo. Só diga que você é cristão se você tiver o desejo de ser como Cristo. Se não tem esse desejo, por favor, não diga que você é cristão. Você vai dar um trabalho danado para a gente. Porque vão olhar para você e vão achar que você é cristão, mas cristão faz isso. Cristão pensa assim, cristão age desse jeito. Por favor, não diga que você é cristão, se você não quer ser como Cristo. Só diga se você quer ser. Pode até ser que você ainda não consiga ser completamente. Amém? Mas você se esforça para ser. Eu quero ser como Cristo. Eu não me conformo com os meus erros. Eu não me conformo com as minhas falhas. Eu não quero repeti-las. Eu posso até, de repente, ofender alguém, mas eu quero voltar atrás. Eu quero pedir perdão. Eu quero fazer diferente da próxima vez. Eu quero ser como Cristo. Se você quer ser, aí você pode dizer que você é cristão. Porque cristão também erra. Amém? Quem olha para o cristão e acha que ele não erra, está muito enganado. Erra, sim. Mas não gosta de errar. Não se acostuma com o erro. Não diz, eu sou Gabriela, nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Cristão não diz isso. Cristão diz, eu nasci assim, mas eu vou mudar. E quando eu chegar lá, eu vou ser diferente. Eu vou ser diferente a cada dia um pouco mais, até ser dia perfeito. Essa é a minha vida cristã, entende? É não se conformar com os erros. Então você não pode ser carnal, você tem que ser espiritual. E quanto mais espiritual for, mais a mente de Cristo você terá. E mais você pensará como Cristo pensa. Então você precisa deixar o passado passar, para que você possa viver o presente. E há algumas coisas que eu separei aqui que você não pode esquecer. Até agora eu disse tudo que você deve esquecer. Mas há coisas que você não pode esquecer. Para quê? Para você viver bem esse presente. E olha, irmãos, o mundo quer fazer a gente esquecer. Satanás quer fazer você esquecer muita coisa e fazer você lembrar de outras, né? Segundo a vontade dele. Mas eu separei algumas coisas que você não pode esquecer. Leia comigo o Salmo 119, não ele todo, por favor.
apenas o versículo 71. Salmo 119, versículo 71. Olha o que está escrito no Salmo. Foi-me bom ter eu passado pelo quê? Pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Veja o reconhecimento do salmista. Depois que passou, depois que viveu a experiência ruim, ele chega à conclusão do que diz Romanos 8, 28. Tudo coopera para o meu bem. E ele então vai dizer isto: foi bom eu ter passado por aflição, porque agora eu conheço mais meu Deus, conheço mais a palavra do meu Deus, conheço mais o caráter do meu Deus. Então esse tipo de coisa a gente não pode esquecer. Sabe o quê? As nossas experiências com Deus. As coisas ruins que passamos, mas que foram dirigidas por Deus e que nos ensinaram lições preciosas para o resto da nossa vida. E isso eu não posso esquecer. Porque se eu esquecer, eu vou sofrer de novo. Deus, quando permite um sofrimento na vida da gente, é para a gente aprender com aquele e passar adiante. Não para sofrer de novo aquele, para aprender com aquele. Quem não aprende, sofre duas vezes. É ou não é? Quem não aprende, sempre sofre de novo. Então, isso é algo que você não pode esquecer. As experiências que você teve com Deus. Outra coisa que não podemos esquecer, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 11. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 11. Diz assim, palavras do apóstolo Paulo: as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, o que aconteceu? Me livrou o Senhor. Veja, ele passou perseguições, passou por incômodos terríveis, mas o que ele diz no final? De todas me livrou o Senhor. Você crê nisso? A Bíblia diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Passamos por aflições, mas o Senhor nos dá livramento. E os livramentos de Deus jamais podemos esquecer. Porque se esquecemos, passamos a ser ingratos. É ou não é? Pensa comigo hoje, meu irmão. Quantas vezes Deus já te livrou de alguma coisa? Quantas vezes você já escapou de alguma coisa? Às vezes até uma encrenca que você mesmo se meteu. Mas Deus, por sua misericórdia, livrou você. Livrou da tribulação, livrou da vergonha, livrou do vexame. Deus já te livrou de alguma coisa? Nunca esqueça o que Deus já fez por você. Nunca esqueça os livramentos que você já recebeu. Essas são coisas que você não pode esquecer, porque elas trazem conforto para a alma, elas trazem paz para o coração, elas trazem fé, convicção, certeza de que o Senhor livra e que Ele cumpre a sua palavra. Outra coisa que não podemos esquecer jamais, abra a Bíblia em Filipenses, capítulo 4, um texto maravilhoso, no versículo 8. Filipenses 4, versículo 8. Paulo enumera várias coisas que não podem sair da nossa mente. Ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. 7 coisas ele enumera aqui para dizer: estas coisas precisam ocupar a sua mente. Tem um ditado no mundo que diz: cabeça vazia é oficina do diabo, irmão. Tem muita gente com a cabeça vazia. Às vezes não está lembrando de desgraça, mas está pensando em besteira, né? Às vezes não está lembrando de coisa, mas está pensando bobagem. Então substitua os teus pensamentos. Em vez de pensar que tem alguém contra você, que querem te derrubar, em vez de pensar que querem te passar para trás, pense nas coisas lá do alto. Pense no que é verdade, no que é respeitável, no que é justo, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama, não em má fama. Estão fazendo fofoca de mim. Não pense nisso, isso é má fama. Pense no que é de boa fama.
Pense assim: estão falando bem de mim. Imagina se eu fosse ficar pensando no que falam de mim. Irmão, tem gente que adora falar mal de pastor. É o esporte da pessoa. Eu vou ficar pensando nisso. É ela que fica falando com o esporte dela. Todo mundo fala bem de mim. Eu penso bem de mim, as pessoas pensam bem de mim. Só o que é de boa fama. Só o que é agradável, só o que é louvor. É isso que vai ocupar a minha mente. Senão eu vou pirar. Senão eu vou ficar em depressão. Senão eu vou ficar triste, vou ficar magoado, vou ficar desorientado. Isso você não pode esquecer. Pensar em coisa boa. Depende de você e é ordem de Deus. É ordem isso aqui, irmão? Finalmente, irmãos, é ordem que Paulo está dando aqui. Não é pedido, não é conselho, não. É ordem, é comando, voz de comando da parte de Deus. Você tem que pensar em coisa boa. Se você pensa em coisa ruim, você ainda tem mais um problema, se tornou um pecador, porque está desobedecendo deliberadamente uma ordem de Deus. Quem pensa besteira ainda arrumou mais um problema, está pecando. Olha o problema que você está arrumando para você. E outra coisa que a gente não pode esquecer, abra no Salmo 103, de novo, só que agora vamos ler o versículo 1 e o versículo 2 do Salmo número 103. Salmo 103, verso 1 e verso 2. Diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de quê? De nenhum só dos seus benefícios. Você não pode esquecer disso também. A Bíblia está dizendo: não se esqueça de nenhum só dos benefícios de Deus sobre a tua vida. Não se esqueça de nenhuma bênção, por menor que ela seja, que tenha sido dada por Deus a você. Não esqueça disso. E quando a tua mente está ocupada com bênçãos de Deus, com coisas lá do alto, com coisas boas e puras, de boa fama, o que sai da tua boca é coisa boa. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Se você pensa em coisa boa, o que você faz, fala coisa boa. Por isso ele diz: bendiga, ó minha alma. Bendizer é falar. Fale bem, bendiga. Fale bem de Deus, fale bem das coisas de Deus, fale bem das bênçãos de Deus. Isso é consequência, amados, de uma mente transformada. Se a gente aprender a esquecer algumas coisas, como Paulo disse, e aprender a lembrar de algumas coisas que têm que ser lembradas, como é que nós vamos encarar o nosso futuro? De uma maneira muito melhor. Olhando para a Bíblia, olhando para a palavra de Deus, o que espera o teu futuro depende do que você pensa hoje, depende do que está hoje na tua mente e no teu coração. Para o teu futuro, eu quero trazer mais alguns versículos para a gente encerrar. Veja aquele verso inicial que nós lemos aqui em Filipenses. O que o apóstolo Paulo diz, após dizer que se esquecia das coisas que para trás ficaram, o que Paulo diz no versículo 13 do capítulo 3? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão. Avanço para o futuro. Avance para o futuro. Você precisa aprender a avançar para o futuro. Tem gente que está se arrastando para o futuro. É ou não é? Está se arrastando na vida. A Bíblia manda você avançar. Avançar é decisão, é determinação, é disposição. Quem não tem disposição não avança para lugar nenhum, meu irmão. Avance para o futuro, como disse aqui o apóstolo Paulo. Em Josué capítulo 1, eu gosto muito desse texto porque Deus está estimulando um homem a avançar. E eu quero estimular você com esse texto. Josué capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus está dizendo para Josué: avance. E olha, Moisés morreu. Josué amava Moisés, certamente.
Talvez ele tenha chorado a morte de Moisés, porque foi um homem que ele serviu durante grande parte da sua vida. Mas Deus diz para ele, olha, ele morreu. Agora não é mais hora de chorar por ele. Agora é hora de avançar. Levanta e passa este Jordão. Vá para o futuro que eu programei para você. Se você ficar chorando o passado, você não avança para o futuro que Deus programou para você. Você crê que Deus tem um bom futuro para você? Então para de chorar o passado. Para de chorar o que morreu. E avance. Avance para aquilo que adiante de você está, para as bênçãos e as promessas do Senhor. No versículo 9 de Josué capítulo 1, Deus ainda diz assim para ele, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Seja forte e corajoso, Deus é contigo. É assim que você vai para as coisas que estão adiante de você. Não tenha medo. Não tenha medo por causa do passado. Eu errei no passado, eu falhei no passado, agora não vai dar certo. Vai dar certo sim. Tenha coragem, tenha disposição, tenha ânimo. Avance para aquilo que adiante de você está. E como disse Paulo, voltando ao texto em Filipenses capítulo 3, ele diz no versículo 14, prossigo para onde? Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossiga para o alvo. Tem um alvo na sua vida, meu irmão. Prossiga para o alvo. O alvo tem que ser bom, o alvo tem que ser o alvo de Deus. As coisas de Deus. Prossiga com fé, com coragem, com atitude. Avance, prossiga para o alvo. Tenha um alvo na sua vida. Tenha uma direção. Não viva sem uma direção, você precisa disso. E para encerrar, abra a Bíblia em Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo número 14. Nós vamos ler versículo 15 e versículo 16. Êxodo 14, verso 15 e verso 16. Diz assim, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. É o que eu digo para você essa noite. Marche, marche, vá em frente. Eu e tu, levanta este bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Marche, porque o mar vai se abrir. Amém? Vá em frente. Viva o futuro, viva para o futuro. Viva bem o seu presente. Esqueça do passado. Comece novamente agora. Vá em frente. Vá adiante para o alvo que Deus preparou para você. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Vamos louvar ao Senhor. Só Ele é digno de receber o louvor. Deixa a palavra de Deus dirigir a sua vida. Seja espiritual, meu irmão. Deixa a palavra do Espírito Santo ser a verdade na sua vida. Não as experiências do mundo, da vida, mas sim a palavra de Deus. O Senhor Jesus, Ele cuida de nós. Apenas confie no seu amor. Em nome de Jesus. Vamos louvar um hino que nos convida a lembrar, tentar lembrar, se alguma vez Deus abandonou você. Tenta lembrar isso aí. Alguma vez Deus te abandonou? Alguma vez Ele falhou com você? Pelo contrário, lembre quantas vezes Ele acertou, quantas vezes Ele salvou, quantas vezes Ele livrou e sustentou a sua vida. Vamos louvar ao Senhor. Te louvo, Senhor. Te louvo, Pai. Quando a gente não esquece o que passou e não sente forças pra recomeçar e reclama com o próprio coração, ainda há tempo dele se recuperar. Bate um desespero como a agonia
perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando sua vida, preparando um novo plano pra você, que também se preocupa com teu coração e faz tudo para não te ver sofrer. Vem te lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te deu tudo. Senhor, meu Deus, não é possível, Pai, não é possível lembrar de nenhuma só vez que o Senhor falhou. Não é possível lembrar de nenhuma só vez que o Senhor tenha me abandonado. Muito pelo contrário, Pai. O Senhor tem livrado, o Senhor tem abençoado, o Senhor tem nos guardado, Pai. E essa noite eu quero te pedir, meu Deus, ó Deus, ajuda os meus irmãos aqui, Pai, a esquecer o que precisa ser esquecido e a lembrar do que precisa ser lembrado. Meu amado, se você tem algo para esquecer essa noite, eu queria te convidar a sair do seu lugar, fazer uma oração junto comigo aqui. Eu quero orar junto contigo para dizer que isto será esquecido essa noite, que isto não ocupará mais lugar na tua mente. Alguém quer fazer junto comigo essa oração? Sai do seu lugar, vem orar por algo que precisa ser esquecido, por algo que precisa passar da sua vida e se tornar realmente um passado que nunca mais vai assombrar o seu presente. Vamos entregar ao Senhor o nosso passado, as coisas que sofremos, as maldades, os maus tratos. Entregue na mão do Senhor essa noite. Coloque à tua disposição de substituir estas memórias por coisas lá do céu, por coisas lá do alto, por coisas boas, por coisas maravilhosas que o Senhor ainda vai te dar. Peça a Deus essa noite, o Senhor venha ajudar você a remover da tua mente tudo isso que tem ainda voltado como um fantasma para te assombrar. Senhor, em nome de Jesus, abençoa os meus irmãos, Pai. Há muitos que estão em luta com esses pensamentos, com essas memórias. Pai, em nome de Jesus, eu creio no poder do Espírito Santo para fazer o sobrenatural. Ó Deus, eu creio no poder do Senhor para tocar no coração dos meus irmãos aqui, Pai, para ajudá-los nesta dificuldade. Eu sei que é difícil, Senhor, mas não é impossível, porque o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Espírito Santo de Deus, ajuda os meus irmãos aqui, Pai. Ajuda os meus irmãos a trocar essa memória, a trocar esses pensamentos, Senhor, para viverem hoje e viverem muito melhor no futuro que o Senhor preparou para eles, Pai. Que eles possam lembrar de quantos livramentos, de quantas bênçãos, quantas maravilhas o Senhor tem feito na vida deles, Pai. Que estas lembranças tragam, ó Deus, uma alegria e uma felicidade para o coração de cada um. Eu oro pelos teus filhos aqui, Senhor, na certeza de que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que eu estou te pedindo, do que eles estão te pedindo. Não há limites para o que o Senhor pode fazer na vida dos meus irmãos. Faz, Senhor, faz para a tua honra, para a tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Abençoa uma pessoa perto de você, fala para ela: Deus já te abençoou essa noite, Deus já abençoou você essa noite, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Quando a gente não esquece o que passou e não sente forças pra recomeçar e reclama com o próprio coração, ele se recuperar.
perdemos quase sempre a esperança de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando sua vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Que também se preocupa com teu coração e faz tudo para não te ver sofrer. Tente lembrar se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Tente lembrar se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Quantas vezes Ele já te levantou. Quantas vezes Ele já te levantou. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Te louvamos, Jesus. Recebe a nossa adoração, a nossa gratidão, Pai. Glória a Deus. Quantas vezes Ele já te levantou, né, irmãos? E o bom é saber que Ele sempre te levantará. Amém? Glória a Deus. O diabo está aí para derrubar, mas Jesus está aí para levantar. Amém?